Hoje a gente não vai falar de princesas da Disney e nem de patricinhas de escola. Hoje a gente vai falar sobre uma psicopata adolescente que fica obcecada por um cara e até onde que ela vai com essa paixão sem limite no filme The Crush, lançado em 1993. Oi, morceguinhos, eu sou a Lili, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. O filme começa com um cara chamado Nick Elliott, que aqui é interpretado pelo ator Cary Elwes, que fez o primeiro filme dos Jogos Mortais, e aqui ele interpreta um jornalista que tá procurando uma casa nova pra morar, uma casa mais tranquila, porque ele começou um novo emprego e ele quer um lugar mais tranquilo pra poder escrever as matérias dele. Ele tá de carro procurando umas casas pra alugar e aí ele quase atropela ela, a Darren Forrester, ou O Início dos Seus Pesadelos, interpretada pela icônica Alicia Silverstone, que fez a Cher em As Patricinhas de Beverly Hills em 97. Então quem diria que antes de ser patricinha, ela seria uma adolescente psicopata. E aí ela tá andando de patins em frente à casa dela, ele quase atropela ela, mas aí ele para o carro, fica olhando pra ela, e aí ela olha pra ele com uma carinha de debochada. E sai andando. Ele vê pela placa da casa que estão alugando a casa dos fundos. E aí a gente vê a mãe da Darian apresentando a casa pra ele e logo ele já se muda pra lá. Depois a gente vê a Darian espionando ele do quintal da casa dela e fazendo umas anotações no caderninho. E aí a Cheyenne, que é uma amiga dela, a única amiga que ela tem, chega e a Darian manda ela ir pra lá se apresentar pra ele pra poder buscar algumas pistas. No dia seguinte, o Nick vai pro trabalho novo dele e lá a gente conhece a Amy, que já fica interessada no Nick. E além disso, a gente vê que o chefe dele quer que ele cubra uma matéria sobre um cara que tá saindo da cadeia. E depois disso, a gente vê a Darian conversando com o Nick e ela conta que ela faz hipismo, que é aquele esporte com os cavalos. E assim, todas as cenas que ela tá conversando com o Nick, ela é sempre muito charmosa, manda flerte pra ele, só que ela é muito esperta, ela faz isso com muita cautela, então assim, é muito sutil, assim, só ele percebe, sabe? À noite, o Nick tá trabalhando de casa, né, da casa dele, e a Darian vai lá puxar assunto com ele, e aí eles ficam falando sobre esse caso que ele tá trabalhando, que ele tá fazendo a matéria. E aí ele tá fumando um charuto. E aí, durante a conversa, a Darian joga muito charme pra ele, fica flertando, falando que o bandido lá tinha com certeza uma amante e tudo mais. E aí ela pega o charuto da mão dele e começa a fumar de uma forma meio sensual. E eu acho engraçado que ele fala pra ela, você tem 14 mesmo? Aí ela fala, quase 15. No dia seguinte, o Nick tá tomando banho e a Darren invade a casa dele e espera ele sair do banho. Eles começam a conversar, ele lá do banheiro e ela do quarto. E aí ela começa a fuçar as coisas dele enquanto ela espera ele sair do banho. E aí ela vê uma foto dele pequenininho com o avô dele. Ela até pede essa foto pra ele, mas aí ele não dá, porque ele fala que é a única que tem do avô dele. E aí ela olha, assim, consegue olhar pela porta do banheiro, consegue ver ele se secando de costas. E nessa cena ela dá um presente pra ele, ela dá um óculos de sol, ele fica bem feliz. E ele não vê nada demais nessa relação, pra ele é realmente apenas uma amizade. E aí a Darian convida ele pra ir numa festa à noite que os pais dela vão dar, e aí ele aceita. E no trabalho dele, o patrão dele recebe a escrita que ele fez da matéria. Só que quando ele vai revisar, ele percebe que não foi ele que escreveu aquilo, que tá bem diferente daquilo que ele tinha escrito antes. E aí ele fica, tipo, né, sem entender. Só que como o chefe dele gostou bastante e dá vários elogios pra ele só recebe os elogios e é isso, fica sem entender. À noite, o Nick vai pra festa e aí lá ele encontra com a Darian tocando piano. Então, assim, a mina toca piano, é boa na escola, faz hipismo, é manipuladora, bonita e só tem 14 anos. Essa aí tem futuro. O Nick ainda fala pra ela, se você fosse 10 anos mais velha, e aí ela questiona o que você faria. E aí nessa cena ela revela que foi ela que escreveu a redação e mandou pro trabalho dele. Então, tipo, ela invadiu a vida dele nesse nível, cara. Mas aí ele fica bravo com ela, mas ele não surta com ela nem nada. E ainda leva ela pra passear no cais a pedido dela. Lá no cais, a Darian desabafa com ele, falando que ela se sente um monstro às vezes e que ela não tem muitos amigos, que ela não consegue fazer muitos amigos, e ele fala que ele quer ser amigo dela. Só que aí nisso, ela dá um beijo nele e ele recusa assim na hora, eles acabam não se beijando mesmo. E aí ele sabe que isso tá errado, então por isso que ele recua.
E aí, antes de dormir, mostra que ela deu um sorrisinho. Então, tipo, no dia seguinte, a Darren liga um som super alto. E aí, quando o Nick vai olhar pela janela, ela tá de biquíni, só tomando sol. E assim, gente, a gata ainda flerta com ele, mostrando assim, ó, abaixando a alça, assim, ó. Abaixando assim, ó. A bicha veio preparada, viu? Depois, o Nick leva a Amy pra casa dele. Eles estão se conhecendo melhor. E aí, nessa cena, a Darren, quando conhece ela, olha pra cara dela com a cara pior que a do Jeffrey Dahmer, assim, bem psicopata mesmo. E aí ele tá fazendo um churrasco na casa dele pro pessoal da empresa, até o chefe dele aparece. E a Amy sai pra poder recolher alguns gravetos, porque ela quer assar uns marshmallows. E aí ela encontra com um ninho de vespas. E a Darren aparece do nada, assim, paradinha, bem filme de terror, e começa a falar algumas coisas sobre as vespas. Então ela entende um pouquinho mais sobre vespas, né? E aí elas saem ali de fininho. Depois dessa cena, a Darren alfineta ainda a Amy, falando que ela tem peito pequeno de uma forma assim, bem sutil, sabe? Bem nas entrelinhas. E só pra alfinetar mesmo. E a Amy percebe que a Darren é afim do Nick, né? E aí depois ela até conversa com ele sobre isso, falando que ele tem que ser adulto numa situação como essa. Só que ele não vê nada demais nisso, sabe? Depois o Nick percebe que aquela foto que ele tem pequenininho com a avó dele sumiu. E aí ele pergunta pra Darren, mas a Darren não assume que tá com ela a foto. E aí ele vai na casa dela pra poder procurar a foto sem que ela esteja lá. E aí ele vai pro quarto dela. Só que aí bem na hora ela chega e aí ele se esconde no armário e eu sei lá como ela percebe que tem alguém no armário dela e que com certeza é o Nick. Eu não sei como que ela percebe isso. E aí, cara, ela vai pra de frente do armário, olhando fixamente pra porta do armário e começa a tirar a roupa, tipo, intencionalmente pra ele ver ela pelada. E aí, quando ela vai pro banho, o Nick consegue sair do armário, só que o pai dela aparece, e aí o Nick inventa que veio buscar um livro que ele tinha emprestado. Não, ele veio devolver um livro que a Darren tinha emprestado pra ele ler. E aí o pai dela pede ajuda pra ele levar umas coisas, pra subir umas coisas pro sótão. E cara, lá no sótão tem simplesmente um carrossel gigante de brinquedo, assim, gigante. Cara, quem pode, pode, né? E aí o pai dela começa a desabafar com o Nick, falando que a Darren é uma garota muito especial, mas que ela amadureceu muito rápido. Por que será, né? Depois a Darren tá no balanço da casa dela e o Nick vai lá pra conversar com ela e ele é bem direto com ela, falando que eles são só amigos e que não acontece nada entre eles. Só que ela não dá muita atenção pro que ele tá falando, ela leva na brincadeira o que ele tá falando, ela é bem debochada e não adianta, gente, ela não põe na cabeça dela isso. E aí ele vai embora porque não tem o que fazer. E na próxima cena, gente, eu dou risada com respeito, mas é que é muito bom. Ele vai todo empolgado mostrar pra Amy a pintura nova do carro, né? Ele pintou o carro de vermelho e tal. E ele vai todo empolgado, assim. Quando ele abre, gente, tá escrito safado no capô do carro. Mano, é assim, eu dou risada. Dá dó do Nick nessa cena, né? Mas assim, a Darren é um ícone de fazer essas coisas. O Nick tem certeza que foi a Darren, então ele vai conversar com os pais dela. Só que os pais dela não acreditam muito nele, porque ele não tem provas contra ela e ela é a perfeitinha, então fica por isso mesmo. Depois a gente vê a Cheyenne, que é a amiga da Darren, indo falar com o Nick e fala que quer conversar com ele mais tarde, tipo, ela quer alertar ele de alguma coisa. E eu não sei como que a Darren consegue escutar, porque ela tá dentro da casa, lá na janela, olhando os dois pela janela, e ela consegue escutar o que os dois conversaram naquela hora. E aí a gente vê que as duas foram pro hipismo lá, com os cavalos, e aí a Darren se oferece pra pôr a sela no cavalo da Cheyenne, só que ela deixa a amiga, né, gente, amiga. Ela deixa a sela bem frouxa e a Cheyenne acaba caindo do cavalo e quebra o braço pro hospital. Então ela não consegue se encontrar com o Nick à noite e quando ele vai pro local onde a Cheyenne falou, quem aparece é a Darren, contando o que aconteceu de uma forma bem fria e falando que ela foi pro hospital e que se deve ter muito cuidado. Confessando, né, nas entrelinhas do que ela fez, também ameaçando de leve o Nick. Eu, pelo menos, senti isso. O Nick começa a ignorar a nossa Lolita do mal, mas isso só piora as coisas pra ele, porque ela, cara, ela simplesmente apaga todos os arquivos. Ela entra na casa dele, entra no computador dele e consegue apagar todos os arquivos que ele tinha do trabalho, todas as matérias, tudo que ele já escreveu, ela apaga todos os arquivos, uma matéria que ele tinha que apresentar no serviço, ela apaga tudo e ainda pra piorar, ele encontra uma portinha embaixo do tapete dele, que leva pro porão,
E quando ele chega lá, ele descobre que ela fez um altar pra ele, cara. Um altar cheio de foto, de vela, de cartinha de amor. Muito bonito, por sinal, né? A Darren é a nossa última romântica. Eu fiquei com inveja desse altar. Eu queria que alguém fizesse um altar assim pra mim. Achei muito top. Esse altar, ele vê até aquela foto dele pequenininho com o avô dele, que a Darren não confessou que tava com ela. E, cara, ao invés dele ficar agradecido, né, por esse altar que ela fez pra ele começa a ignorar ela totalmente e começa a reescrever as matérias que ele perdeu, que ela deletou tudo, e até que dá tempo, ele consegue levar pro trabalho dele. Enquanto ele tá reescrevendo tudo, dá um desespero, porque a Darren fica desesperada, ligando pra ele, e ele, sim, desligando, porque ele sabe que é ela ligando, então ele começa a desligar. Ela faz a vida dele um inferno, cara. Mas aí dá tempo, ele consegue reescrever a matéria enquanto ele ignora ela. Ele tranca tudo com prego, assim, aquela portinha. Ele coloca mais fechaduras na porta dele também. E aí, como eu falei, ele consegue entregar a tempo no trabalho dele. E ele até encontra uma casinha pra morar. Aí ele tá arrumando as coisas dele pra mudança, e aí a Amy chega, e eles começam a conversar, e aí os dois no lovezinho, ela acaba dormindo lá com ele aquela noite. E aí no meio da noite, enquanto eles estão tirando um cochilo, a Darren aparece e ficou lá observando os dois. Eu acho que ela deve ter insônia, que nem eu. Aí na manhã seguinte, as duas, né, quando a Amy tá indo embora, as duas se encontram e começam a se alfinetar. E aí a Amy ainda solta um vai brincar pra Darren e, tipo, ela vai brincar, só que do jeito dela, né? Que é indo até a casa da Amy, seguindo ela e colocando vespas no duto de ventilação de um estúdio de foto, né? Uma cabine de foto que ela tem pra fora da casa dela, com ela lá dentro e ainda tranca a porta, gente. Desesperador. E aí, quando o Nick descobre isso, a Darren tá assim na frente dele, e aí ela faz uma carinha de desentendida na hora. E a Darren tinha chamado ele pra ir no campeonato de hipismo. E aí mostra ela lá no campeonato contando do que aconteceu com a Amy, né? Pra amiga dela, pra Cheyenne. E aí a Darren tinha convidado o Nick pra vir nesse campeonato de hipismo. Só que claro que ele não aparece, né? E mano, ela fica tão brava com ele por não ter ido, que depois do campeonato ela vai pra um evento que tá rolando, que é do emprego dele. E aí ela chega na frente de todo mundo, dá um tapa na cara dele, na frente do chefe dele, na frente de todo mundo. E eu lembro que ela solta ainda uma frase assim, tipo, você tem mais tempo pro seu chefe do que pra mim, tipo, como se fosse a namorada surtada. E aí ele pega ela pelo braço e vão pra um canto. Mais uma vez ele fala pra ela que eles não têm nada, que ela é louca, que é pra ela deixar ele em paz. Ela ainda tenta dá um beijo nele à força, só que ela não consegue, e aí ela começa a se debater, assim, bem louca mesmo, bem crazy. E aí ela dá esse show na frente de todos os colegas dele de trabalho, e ainda por cima a gente descobre que aquela casinha que ele tinha conseguido alugar, ela conseguiu fazer a cabeça da senhorinha lá, que é a dona da casa, inventando que ele era um traficante. Então ele perde a casa que ele conseguiu alugar. Mas calma, gente, calma que ainda fica bem pior, tá? Quando o Nick chega em casa, ele é recebido pela polícia, com a Darren toda machucada, alegando que ele abusou dela. Gente, e a cena dela contando pros médicos de como foi, sabe? O envolvimento deles, tipo, ela é muito fria pra contar as coisas, é surreal. E aí ele é preso e os policiais não acreditam nele, ainda mais porque ela pegou aquele preservativo do lixo de quando a Amy foi dormir lá e ela usou no plano dela, se é que vocês me entendem. Então, tipo, ferrou totalmente com ele. Só que aí, gente, eu não sei o que acontece, como que funciona as leis lá, porque o patrão dele consegue pagar a fiança, mesmo não acreditando nele, ele consegue pagar a fiança do Nick, já que eles têm uma influência por ser do jornal, eu acho. E aí o Nick é liberado. Então, assim, ele não fica muito tempo na cadeia, ele já é liberado logo em seguida. Não sei se é falha do roteiro também. À noite, o Nick tá arrumando as coisas dele pra mudar de casa e a Cheyenne, aquela amiga da Darren, aparece e começa a contar pra ele que a Darren também tinha um amigo do acampamento, na verdade era um instrutor do acampamento, e aí a Darren ficou obcecada por ele e depois o cara apareceu morto. E aparentemente ele comeu algo estranho e aí ele morreu. E aí a Cheyenne tem um plano de entrar no quarto da Darren e pegar o diário dela, porque ela acredita que a Darren anota tudo lá. E agora a gente vai pro grande finale do filme, porque é quando o Nick vai atrás da Cheyenne na casa da Darren. E aí quando ele entra no quarto da Darren, ele encontra, assim, um ritual, basicamente, cheio de velas, com foto dos dois, assim, uns bonecos, assim,
com umas vespas, um negócio bem macabro, uns pedidos de desculpas, assim, como recusar, né? Como que recusa esse charme todo? E aí ela aparece com cara de acabada, segurando um bastão de beisebol. Ela chora e surta com ele depois que ele fala que vai atrás da Cheyenne, né, pra ver onde ela tá. E aí eles começam a lutar, sei lá, ela começa a quebrar tudo na casa dela com o bastão. E aí ele cai do segundo andar. Nisso, o pai dela chega e os dois correm pro sótão. E aí eles começam a brigar, tipo assim, a brigar fisicamente. E aí aqui parece cena de terror slasher, porque a Cheyenne tá presa no carrossel, ela tá amarrada. E aí aquela musiquinha sinistra tocando. Aí o pai da Darian vai lutar contra o Nick. Só que aí a Darian acaba defendendo o Nick e aí dá assim com o bastão no pai dela e o pai dela desmaia. E aí a Cheyenne amarrada, o Nick vai tentar desamarrar ela, só que aí a Darian aparece, ele dá um chute nela que a menina voa pra longe e aí acaba desmaiando também. Na última cena nós vemos que a Darian foi internada, então acho que o pai dela, quando acordou, ele percebeu a louca que ela é. E aí ela tá internada. E aí o médico que tá cuidando dela, ele aparentemente tá caindo no papinho dela, porque ele tá falando que ela tá melhor, que ela tá progredindo e tudo mais. E aí a Darian tá escrevendo umas cartinhas pro Nick, então ela ainda tá nessa pira. Umas cartas assim, pedindo desculpa por tudo, sabe? E aí a gente vê que o Nick tá bem, tá morando com a Amy, tá recebendo todas as cartas e ignorando com sucesso. E é isso, gente. E aí a gente vê a Darian indo pro quarto dela, né, com o enfermeiro lá. E aí ela fica na cama dela, coloca o fonezinho, assim, parece eu em casa com o fone. Aí ela pega um porta-retrato, faz um carinho assim, a gente ainda não vê quem que é, claro que a gente pensa que é o Nick. Quando mostra, cara, é a foto do médico, do médico dela. Então, tipo, mais uma vítima dessa romântica incompreendida. E aí o filme termina com ela olhando pra foto, tipo, dando um sorrisinho assim de canto da boca, sabe? Eu amo esse tipo de final, porque meio que deixa em aberto que, tipo, ela não vai mudar, e é isso, eu adoro esse tipo de final. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Assistam The Crush, Paixão Sem Limite. Eu não sei porque que foi traduzido dessa forma aqui pro Brasil, mas enfim. É um filme muito bom, gente, um filme bem family friendly, sessão da tarde mesmo. E é isso, morceguinho. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijinho!